Olá, glória a Deus. A graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, Redentor, Deus, Criador e aquele que domina todas as coisas, céu, terra e as regiões debaixo da terra. A Ele, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo poder e todo domínio pelos séculos dos séculos sem fim. Amém? Eu sou o pastor Van e quero compartilhar com você mais uma bênção do Evangelho da Graça, trazer luz, trazer mais um esclarecimento, ou seja, dar continuidade ao estudo do vídeo anterior, né, sobre o tema que eu lancei foi Satanás, demônios ou a carne? O que é que leva o homem a praticar o mal? Eu quero que você entenda isso, porque quando eu estava na religião evangélica, eu aprendi, né, até no vídeo anterior eu falei isso, eu aprendi nas escolinhas dominicais e nos estudos da quinta-feira de que o diabo ele era o agente, né, o espírito mau que levava o homem, que dominava a mente do homem e levava o homem a praticar todo tipo de maldade, todo mal era dado a Satanás ou aos demônios. Mas nós vamos crescendo, aprendendo, sendo instruído pela própria palavra, e é isso que eu chamo você para a palavra, para a Bíblia, o Evangelho da Graça, aquele que nos revela. Você tem que ter esse desejo, essa vontade de crescer, de não ser um mero religioso, levados por qualquer vento de doutrina. Não, acabou esse tempo passou. Agora você mesmo pode pesquisar. Nós temos todos os meios, né? Temos aí um mundo da internet que lhe dá condições, ferramentas para que você possa ser instruído, né? E ter o conhecimento da verdade. Então, eu aprendi mesmo nas revistinhas dominicais de que o diabo era o agente, era aquela pessoa, né? aquele espírito mau de que levava as pessoas a roubar, a matar, a mentir, a ter ódio, tudo isto. Mas o que a Bíblia fala sobre isto? É neste ponto que eu quero chegar, que eu quero tocar, que eu quero argumentar, que eu quero relatar a você. Então, eu lhe peço encarecidamente que os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, você que é inscrito neste canal, compartilha, dá o like, comenta aí embaixo, gostei, não gostei, aprovo isso, desaprovo isso, concordo com isso, discordo nisso, sem problema nenhum. Eu recebo, né, muitos comentários do Brasil todo, em alguns vídeos, e respeito a opinião de todos. Alguns eu acato, outros eu não concordo também, mas nós não vamos discutir e ficar inimigo por causa de comentários, né? Isso é questão teológica de entendimento. Então, dá o like, mas eu te peço, nós temos 77 inscritos, quero chegar aos 100 inscritos. Me ajuda aí na inscrição, compartilha e pede aos irmãos, porque é bênção. Isto aqui é um canal de bênção, iluminados pela graça de Cristo Jesus. O nome do canal é Iluminados pela Graça. A graça só pode ser de Cristo, a graça do Deus Pai. Amém? Então, o tema é forte, porque o evangélico, ele teme mais ao diabo do que a sua própria carne. Sim ou não? Sim, eu temia mais o diabo, mas quem praticava era a minha carne. E isso você vai ver dentro da sua Bíblia. Vamos examinar na tela, na sua Bíblia, versículo por versículo, texto por texto, ok? Vamos lá, posso contar com você até o final. Você vai adquirir conhecimento. Vai dizer, pastor, realmente eu lia esses textos, eu li essas passagens,
mas eu não tinha um esclarecimento, eu não tinha esta visão. Mas a partir de hoje, no canal Iluminado pela Graça, mediante as Escrituras, o Espírito de Cristo, a mente de Cristo, vai funcionar na tua vida agora, para a glória de Deus. Então, o tema é Satanás, demônios ou a carne. O que é que leva, que pode influenciar o homem ao, vamos dizer assim, ao pecado, ao erro, ou até mesmo à morte? O que é que leva o homem a praticar o mal, ok? Eu parei num ponto, no vídeo anterior, eu falei sobre a cobiça da carne, falei dos anseios da carne, o que é andar em espírito, e agora nós vamos nos aprofundarmos mais sobre os desejos da carne. Os desejos da carne. Olha só, olha que expressão de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aqui começa o nosso estudo, a segunda parte, né? E se der a gente termina aqui, senão a gente vai para a terceira parte, porque é importante você ler o primeiro vídeo, o segundo e, se possível, até o terceiro, ok? Então, olha a expressão de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos. Os desejos de quê? Da carne. Os desejos da carne, ok? Então, a nossa carne, a minha carne, a tua carne tem desejos, certo? Então, esses desejos da carne, eles são produzidos não por uma influência de fora, ou seja, de nenhum demônio, nem de Satanás, nem do diabo, não. Esses desejos da carne são produzidos lá no íntimo do coração. São desejos que a Bíblia chama, no vídeo anterior, se você for olhar lá, são desejos ardentes, né? Que no grego chama-se epitimia, né? Que são anseios, apetites carnais, desejos intensos da carne, profundos da carne. Então Paulo diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos profundos da carne, ok? Aí agora ele diz o seguinte, desejos da carne. Eu falei também no vídeo anterior, que vem do termo grego sarkos, de onde é extraído a raiz da palavra grega sarkis, que é carne. E nestes contextos que eu vou citar para você, eu citei 2 versículos, vou citar mais, para dar base, para dar veracidade ao que você vai ouvir aqui agora. Eu vou citar mais alguns textos que diz que a carne, ela se lança voluntariamente ao desejo do mal, a realizar o mal, a praticar o mal. Isto é o desejo da carne, da sua carne, da minha carne, de todo ser humano tem esses desejos e não tem influência nenhuma. Você viu aqui que a influência do diabo, que a influência de beber, de Zé Pilintra, tem, de ser, de roubar, de matar, de mentir. Não, Paulo diz que são os desejos da carne. Então, vamos lá. Então a carne, ela se lança. É isso que os desejos da carne é se lançar para o mal, para a destruição, para praticar aquilo que a Bíblia chama de pecado, ok? Na antiga aliança. Mas vamos ver. Então Marcos 14, olha o que diz Marcos. Vamos para o livro histórico de Marcos, capítulo 14, versículo 38. 38 diz: mas depois de ressuscitar, Marcos 14, 38, olha lá, tá vendo? Esses errozinhos aqui que eu tenho que me corrigir. Então, vigiem, olha o desejo da carne, e orem
para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que o que é fraco no ser humano é a carne. Ele diz: vigie, porque o diabo vai lançar seta na tua mente. Vigie, porque o diabo vai fazer com que a sua carne peque. Não. Vigie, ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela se lança no mal. Vamos ver outro aqui. João 3. João também, um livro histórico, capítulo de número 3, e o versículo de número 6, que diz: olha, o que é nascido da carne, é fraca, ela é voluntária, né? Ela tem os desejos ardentes ao erro, ao mal. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Simples de entender. É ou não é? É complicado? É não. É que a religião complicou. A religião, a doutrina, a teologia da religião evangélica, aonde tem carne, os desejos da carne, ela deu lá um drible, enrolou e colocou os desejos, a vontade que o homem teria que fazer, ou fazia, ou faz, quando está no erro, a vontade de Satanás. Mas não é a vontade da carne, certo? Então, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos outro entendimento, outro esclarecimento. Romanos 6. Vamos aqui para Romanos capítulo 6 e o versículo 19. Falo isso, estou falando no vídeo passado. Estou só trazendo memória para você ter um entendimento, ter a compreensão do vídeo passado. Se você tiver dúvida, volta ao vídeo passado para você entender o início desse tema. Satanás, demônios ou carne, o que leva o homem a praticar o mal. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão, a carne, o corpo exterior, em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade. Está vendo aí? Então, o corpo, ele é levado à impureza, ele era escravo da impureza, da maldade. Vamos lá, outro texto. Versículo Romanos 7. Vamos aqui agora para Romanos capítulo 7, versículo 5. Versículo 5 diz: pois quando éramos controlados pela carne, olha só, entenda isso aqui. Pois quando éramos controlados por Satanás, pelos diabos, pelos Exus, pela tranca-rua, pelo Maria Mulambo, pelo Giramundo, pela Pombagira, quando éramos controlados pelo diabo, é isso que o texto diz. Está vendo aí? Como a gente foi enganado pela religião? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Olha o que a carne produzia. Frutos para a morte. Você está entendendo? Tá caindo a ficha do erro da religião. O que eu aprendi, eu vou falar de mim. Eu passei 27 anos dentro de uma religião evangélica, ali sentado no banquinho da escolinha dominical, aprendendo que o diabo me levava a pecar, a matar, a roubar, a prostituir. Nada disso. Quem leva o homem a praticar o erro é a sua própria carne, a sua própria cobiça, os seus desejos carnais. Então, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas da nossa carne. É forte ou não é? É esclarecedor ou não é? Está vendo aí como é rico, como é bom? Então, iluminados pela graça, me ajuda
a chegar aos 100 inscritos, né? Para a glória de Deus. Vamos outro. Versículo 18. Versículo 12. Sei que nada de bom habita em mim. Olha o que Paulo, a conclusão do apóstolo dos gentios. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Por quê? Porque os desejos da carne impulsionam o homem à desgraça, ao erro, ao pecado, né? A ser escravo do erro, do mal, ao mal. Olha, na religião evangélica seria assim traduzido: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque o diabo anda me perturbando, anda me setando, porque Satanás está na minha carne. Está vendo aí? Não é isso que o texto está dizendo? É não. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. A carne é que leva o homem a praticar o mal. Por isso que o tema é forte. Satanás, demônios ou a carne? Você vai chegar à sua própria conclusão no término desse estudo. Vamos outro. Agora o versículo 19. Ele diz: pois o que faço não é bem que desejo. O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. O mal que não quero fazer está onde? Na carne. É o diabo que diz que fazia os desejos de Paulo. Paulo, peque. Paulo, faça isso. Paulo, faça uma desgraça. Paulo, minta. Paulo, você tem que roubar. Paulo, você tem que furtar. É isso? Não. É os desejos da carne. Pois o que faço não é bem que desejo. Não é o bem que desejo. Mas o mal que não quero fazer, ou seja, o mal que é a carne dele, esse eu continuo fazendo. Agora vamos lá para capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 3, que diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semente do homem, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Olha a carne como estava enferma. Olha o que a carne produzia, o pecado. Cristo veio para matar o pecado, destruir o pecado na sua própria carne. Se fez pecador, né, em meu lugar, em seu lugar, para condenar o pecado em seu corpo. Louvado seja Cristo, o Eterno. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, no corpo de Cristo. Olha o que é a carne que eu não conhecia. Talvez você também não conhecesse os desejos da sua carne, e condenava pela influência de um pastor sem conhecimento, ou de uma pastora que não procura conhecer as escrituras, mas apenas pula, marcha, faz reteté e diz: sai diabo, sai diabo, sai diabo, e o diabo não sai. Por quê? Porque está com ela, está com ele, está em nós, que é a nossa carne. Os desejos, apetites do mal está na carne do homem. E outra coisa, não se espante não, enquanto você tiver fôlego de vida, seu maior inimigo será a sua carne. Aprenda isso, mas não tenha medo não, que no final você vai ser abençoado com uma palavra que vem do céu para você. Agora, versículo 8, versículo 12, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça. Perdão, Romanos 8, versículo agora 12. Versículo 12, que diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Olha só, estamos em dívida com o diabo, com Satanás, né? Com os demônios, com o inferno, não, com a nossa própria carne, com a sua própria carne, né?
com o seu próprio eu carnal, com o homem exterior, o homem que se corrompe é a carne, ok? Então, Gálatas capítulo 5, olha o que é que diz Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 13, que diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião, preste atenção aqui, para dar ocasião ao inferno, para dar ocasião ao Exu Caveira, não, para dar ocasião ao diabo, não, para dar, irmãos, vamos ler de novo, calma, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns com os outros mediante o amor, a vontade da carne. Se der ocasião, se der liberdade à carne, a carne vai praticar o mal, porque ela cobiça, ela luta, ela se opõe às vontades do Espírito. Você leu lá em Gálatas capítulo 5, né? Que o Espírito ele luta contra a carne luta contra o Espírito. Ou seja, Pedro diz, a alma luta contra a carne luta contra a alma. E eles são opostos. E Paulo adverte aqui, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Senão, meu irmão, serão derrotados. Não por diabo, não pelo inferno, pelos demônios, não, mas pela sua própria carne. O homem é derrotado, ele se deixa derrotar pelo poder da sua própria carne. Então o homem só é derrotado pela sua própria carne, pelo seu próprio eu exterior. Ok? Então vamos lá. Versículo 16 agora. O que é que diz o 16? Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, o desejo do inferno. Não, eu falo isso que é para você aprender, que é para você ter em mente que você foi enganado, assim como eu. A escolinha dominical, os cultozinhos de quinta-feira à noite, para mim não adiantou nada, não me influenciou, como disse Paulo quando se encontrou com Pedro, Tiago e João. Vocês não me influenciaram em nada. A doutrina de vocês, a doutrina da lei, a doutrina de batismo, a doutrina de ceia, a doutrina de dízimo, de consagração, de jejum, que é o próximo estudo que eu vou falar para você. Você vai ver aquilo que a Bíblia diz e a religião evangélica diz outra coisa sobre o jejum. Então Paulo dizia para eles, essa doutrina de vocês aí não mudou meu pensamento, não me influenciou em nada. Por quê? Porque Paulo já trazia dentro do seu coração, da sua mente, as revelações, as últimas revelações, né, do Evangelho da graça de Cristo. E Pedro disse, realmente, Paulo disse a Pedro, você prega o evangelho da lei, do batismo, da ceia, do dízimo, mas Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o evangelho da graça, pela fé em Cristo Jesus, a um povo chamado gentios e não judeus. Amém? Louvado seja Cristo, o Eterno. Então, olha o que é que Paulo diz aqui, né? Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne. Agora, versículo 24, ainda tem o versículo 24, que diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Está vendo aí? Quem sou? O herege sou eu, né? Alguns pastores que passam aqui comentam, né? O herege. Por quê? Porque eu digo que o desejo que leva o homem ao mal é da carne, e não do diabo e nem dos demônios. Vamos ler aqui. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos espirituais do inferno. Não tem isso. Desejos do diabo, não tem isso. O diabo influenciou os desejos, não. Os desejos profundos do mal está
na nossa carne. Carne. Crucificaram aonde? Outra observação aqui. Crucificou aonde, pastor? Lá no batismo de João Batista? Não. Crucificaram exatamente na cruz de Cristo. Romanos capítulo 6, do 1 ao 6. Leia lá que você vai ver. Depois a gente vai ver sobre isso. Então crucificaram a carne. Vocês morreram com Cristo no batismo, ressuscitaram com Cristo na sua ressurreição. Morreram no batismo de Cristo. O batismo de Cristo foi morte, na morte, ok? No madeiro. Glória a Deus. Então, vamos lá. A nossa carne foi crucificada com Cristo. Agora, Efésios capítulo 2, versículo de número 3. Efésios 2, 3. O que é que diz? Anteriormente, presta atenção aqui, olha só. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira, por causa dos desejos da carne, da vontade da carne. Está vendo aí? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos da carne, do mal, sem ter conhecimento de Cristo, de Deus, da graça de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Agora, viu que os desejos é da carne, dos pensamentos da carne, daqui dentro, está tudo aqui, da carne, do homem exterior. Ela luta contra a vontade do Espírito que está em nós também. Ok? Então, versículo 18, ainda versículo 18, o que é que diz versículo 18? Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai em um só Espírito. Efésios 2, 3, Judas 2, 3, vamos lá para Judas, Judas, versículos 23, olha o que diz Judas, versículo 23, preste atenção aqui, que palavra reveladora de Judas sobre a carne, olha só. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pelo diabo. Aí eu tenho que fazer esse gesto aqui, que não dá para aguentar essa teologia barata, né, da religião evangélica. O que eles ensinam, né, na escolinha dominical, que o diabo contamina tudo, o diabo contaminou a mente do homem, contaminou a alma do homem, contaminou o homem, e o diabo tem tanta força igual a Cristo. É o que eu aprendi. Agora não, agora é outra coisa, agora nós temos liberdade, né, de examinar, de você mesmo examinar. Olha aqui diz, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, pela sua carne. Por isso que Jesus disse, vigiem o quê? Os desejos da carne, as paixões da carne. É vigiar a carne, não vigiar o diabo. Você vai passar 24 horas vigiando o diabo, Satanás, né? Repreendendo, fazendo aquele jejum da lei que não agrada mais a Deus. Não. Agora é vigiar a sua carne, ande em espírito. Ok? Bom, agora eu quero trazer para você, olha o que eu vou mostrar para você. Aqui quem vai falar é o mestre, não eu, lógico, mas o mestre Cristo Jesus. Quando ele ainda andava no corpo físico, o judeu, né, quando ele, antes de ir para o Calvário. Então, olha o que o mestre, o doutor em teologia, doutor dos doutores, né, PhD dos PhDs, bacharel dos bacharéis, olha o que este homem, Jesus, ainda Jesus, chamado Jesus de Nazaré, ele disse sobre a carne, sobre a minha carne e sobre a sua carne. Vamos lá,
Marcos capítulo 7. Esse aqui é forte. Aqui é forte. Marcos capítulo 7, dos versículos 16 ao 23. Olha só, do 16 ao 23. Preste bem atenção nessa revelação sobre a carne. É carne ou demônio? Aqui a gente eu quero falar novamente o tema, porque aqui Jesus vai dizer se é ou se não é, se é demônio, se é Satanás, se é o diabo. O tema é Satanás, demônio ou a carne. O que leva o homem, ser humano, que seja homem, mulher, jovem, o que leva o homem a praticar o mal é Satanás? São os demônios ou a sua própria carne? De tudo que você já ouviu, olha o que é que o Mestre Jesus vai falar. Versículo 16 de Marcos capítulo 7. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. 18. Será que vocês também não conseguem entender? A religião evangélica não entendeu até hoje o que é que opera no homem. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Nada que entre no homem pode torná-lo impuro? 19. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos, peixe, tudo que você come, né? Porco, é puro, alimento é puro, né? A religião é que faz distinção, esse não é puro, esse é impuro, e assim vai, né? Mas para Cristo, todos os alimentos são puros. O 20, e continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. O que sai do homem é o que torna impuro. É o que o torna impuro. 21. Pois do interior do coração dos homens, olha só. Imagina se Jesus tivesse falado aqui do quinto dos infernos, né? Do laços do diabo. É lá o diabo pensa e lança seta. Não, é lá das profundezas do inferno é que vem o mal. Não. Olha o que quem está falando aqui é Jesus, autoridade. É autoridade. Ou você não vai crer, vai continuar crendo nas revistinhas dominicais da escolinha, lá na escolinha dominical, os domingos, sentadinho no banco e dizendo que é o diabo que vai te influenciar ao mal. Olha o que Jesus está falando. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. O que é que vem do interior do coração? O que é que vem da carne? As imoralidades sexuais. Carne ou demônio? Carne. Os roubos. Carne ou demônio? Carne. Os homicídios. Do inferno ou do coração do homem? Do coração do homem. Os adultérios. Do inferno, demônio, Satanás ou do coração do homem? Do coração do homem. Tem mais. As cobiças, tem tanto pastor cheio de cobiça aí, né? Além de pedir o tridismo, o dízimo, tridismo, oferta alçada, oferta voluntária, pede agora 100. E tem que trazer, isto chama-se cobiça, vem da carne, é a carne dele. Isto é errado, isto é um erro, isto é uma apelação, aberração. Cobiças é do interior do homem, vem do diabo, de Satanás ou da carne do homem? Da carne. As maldades. Satanás, demônios ou carne? Quem está falando, quem disse aqui foi o
professor, foi Cristo, foi Jesus. O engano, né? O diabo é o pai da mentira, é o pai do engano. É o diabo ou é a tua carne? A minha carne é a carne. Se não vigiar, ela engana, ela te engana. Não é o diabo, é a carne. A devassidão, a inveja, olha a inveja. É do diabo, só tem inveja, está com inveja. Se tem um espírito de inveja, tem não, é a carne que inveja. É do coração do homem. A calúnia, apareceu calúnia. É o diabo, é Satanás, é o demônio, são os demônios, né? Os Exu Caveiros, Tranca-Rua, os Giramundo, né? Sei lá, é tanto do demônio que dão, que a gente esquece até os nomes deles. A calúnia vem de onde? Do coração do homem. A arrogância vem de onde? Do coração do homem. A insensatez vem de onde? Do coração do homem. Agora Jesus conclui dizendo aqui, ó. Todos esses males, todo mal, toda ação mal, vem de dentro e torna o homem impuro. Torna o homem mau, impuro. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então, eu preciso continuar. Nós vamos fazer o terceiro vídeo. Mas eu acredito que você já está aprendendo, já está crescendo, já está deixando, né, as dúvidas da religião evangélica. A religião evangélica, os estudos já não estão produzindo, já não está produzindo, né, as escolinhas dominicais, trazendo benefício ou maturidade aos seus alunos. Por quê? Porque o evangelho da graça, né, ela traz as revelações, a verdade. Ela vai impactar, né, as religiões, principalmente a doutrina evangélica. Está aqui, ó, Jesus quem disse: todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Ok? Então vamos voltar aqui. Aqui do versículo de número Marcos 16, 20. Vamos aqui, Marcos 7. Aqui, ó. Aqui 20. De fato, ele diz: as cobiças, os maus, porque entra no coração. E ele aqui, ó. Será que vocês aqui, ó, será que vocês também não conseguem entender? Você entendeu agora? Que o que torna o homem mau não é o diabo, nem os demônios, mas é a sua carne, é o homem exterior, é aquele que se corrompe. Será que vocês também não conseguem entender? Agora você entende. Perguntou-lhe Jesus: não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Ok? Aí ele diz, ó, porque não entra em seu coração, mas no seu estômago. Aí ele diz, olha só, olha aqui, para a gente concluir aqui. Pois do interior do coração dos homens, da sua carne, dos seus pensamentos, dos seus desejos carnais, vêm os maus pensamentos, as imoralidades, e assim ele segue numa lista. E Paulo chega lá em Gálatas capítulo 5, Paulo diz que são as manifestações da carne, os desejos carnais, ok? Então, fico por aqui, vou preparar o terceiro e último vídeo, estudo sobre Satanás, demônios ou a carne. Mas eu acredito que você já consegue diferenciar que nem Satanás, nem os demônios pode influenciar alguém ao mal, ao erro, né? E na antiga aliança ao pecado. Porque isso são práticas da carne do homem, dos pensamentos e dos desejos carnais profundos de fazer o mal, vem do homem, Se tem dúvida, volte o vídeo, vai ver devagarinho, acompanha com a tua Bíblia. Eu lhe aconselho a acompanhar com a Bíblia. Qualquer tradução, eu uso o NVI, mas qualquer tradução vai dar no mesmo aqui. Outras vão trazer palavras até mais esclarecedoras, até mais de melhor entendimento para nós, no nosso conhecimento. Amém? Então eu te peço, se identificou, está gostando do estudo,
Está lhe fazendo bem? Está lhe trazendo esclarecimento, amadurecimento, crescimento espiritual? Então dá o like, compartilha, mas também eu lhe peço, se inscreva. Vamos chegar aos 100 inscritos, amém? Me ajuda aí a chegar aos 100 inscritos. Preciso da sua ajuda, preciso da sua inscrição. E comenta lá embaixo: pastor, faltou isso aqui, pastor, isso aqui está errado. E a gente vai estudar e chegar a um entendimento, tá bom? Mas eu acredito piamente que o que Jesus falou e Paulo falou são verdades para os nossos dias. Que Deus continue te abençoando grandemente para a glória do nome dele.